Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje, lição 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a principal personagem do livro de Atos dos Apóstolos e todos os milagres que foram operados ao longo deste livro, obviamente, foram feitos pelo poder do Espírito Santo. E aqui na lição 2 nós vamos estudar o derramamento inicial da terceira pessoa da Trindade como cumprimento das promessas bíblicas, tanto no Antigo Testamento como do próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava no seu ministério terreno. A síntese da lição diz que, conforme havia prometido Jesus no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, todos foram cheios e falaram novas línguas. É importante que você, caro professor, domine bem a temática, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que é a doutrina básica da lição 2 e também uma das doutrinas pilares da nossa denominação Assembleia de Deus. Então, como professor de EBD, obviamente, cremos que o professor já possui alguma base sobre o assunto e não custa nada dar uma aprofundada, uma releitura. Existem diversas obras que vocês podem consultar para trazer um resumo básico sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, principalmente para desmistificar algumas ideias que ainda hoje permeiam a mente de muitas pessoas, principalmente com a entrada, a inserção, muitas vezes, de dogmas cessacionistas dentro da igreja, de pessoas que não creem na atualidade do batismo com o Espírito Santo nem dos dons espirituais. Os objetivos da lição é mostrar a expectativa da promessa dos discípulos, a expectativa dos discípulos, melhor falando, em relação à promessa no Pentecostes, destacar os sinais que ocorreram no Pentecostes como evidência do batismo com o Espírito Santo e mostrar qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, não somos cheios por ser cheios, mas há, obviamente, uma finalidade. E que finalidade é esta? Na introdução da lição, o comentarista já mostra que, com o novo tempo que se iniciava através do derramamento do Espírito Santo, os apóstolos estavam impelidos a levar o Evangelho, pois receberam essa capacitação divina. Não só os apóstolos, mas todos os cristãos daquele momento. Então, esse derramamento de poder na vida é para capacitar o cristão a anunciar as verdades do Evangelho. Essa é a resposta principal e isso deve estar bem claro ao fim da lição. Há algumas perguntas lá na hora da revisão. Quando ocorreu a descida do Espírito Santo? O que significou os sinais desse derramamento? Por que é importante para o crente ser cheio do Espírito Santo? Quais são algumas atribuições da terceira pessoa da Trindade na vida do crente e como podemos identificar que uma pessoa está deixando o Espírito Santo guiar a sua vida. Então, essa terceira questão, por que é importante para o crente ser cheio do Espírito Santo, tem sua resposta máxima justamente nesta frase: anunciar o Evangelho. Nós vimos lá na lição primeira que o Senhor disse que eles receberiam poder para ser testemunhas e isso vai ocorrer no cumprimento do derramamento do poder. O primeiro ponto fala sobre a expectativa para a promessa. Nós vemos que os discípulos estavam unidos no mesmo propósito. Há poder na unidade, Deus opera no meio da união e o capítulo 1 do livro de Atos nos mostra que esta unidade era em todos os sentidos, não era só uma unidade física, eles não estavam apenas reunidos. Versículo 24 e 25 nos mostra que eles até juntos escolheram o substituto de Judas Iscariotes. Eles voltaram para a cidade juntos, foram juntos ao cenáculo, oraram juntos, decidiram juntos a substituição de Judas. Então, os discípulos estavam reunidos juntamente com a igreja e esta união, ela era não somente física, mas também espiritual. A oração também vai aparecer no primeiro ponto como um elemento indispensável para o cumprimento da promessa. É bem verdade que Deus não falha em suas promessas, tudo que Ele fala, Ele cumpre, mas cabe ao crente esperar e aguardar esse cumprimento através da oração. O comentarista nos presenteia com uma frase do John Bunyan dizendo que, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração.
Ou seja, é melhor ter sentimento do que palavras eloquentes, do que ter palavras eloquentes que não são regadas com sentimento, com verdade, com espiritualidade. Então, uma vida de oração é importantíssima para se alcançar o cumprimento da promessa de Deus. Os discípulos não tinham ideia de quando aquilo ia acontecer, o derramamento do poder, mas aguardavam com expectativa e confiança, pois mesmo não sabendo quando, eles sabiam que ia ocorrer sim, pelo poder da palavra do Senhor Jesus. É importante também chamar a atenção dos símbolos que são relacionados com o Espírito Santo de Deus. Isso vai aparecer no segundo ponto, através dos sinais da presença no Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, o Espírito Santo aparece como pomba, como vento, como óleo, como água e como fogo. Aqui, no episódio de Pentecostes, nós vamos ver que ocorrem dois sinais. Desce e aparece um vento impetuoso, um barulho como que de um vento muito forte, e logo após as pessoas são vistas falando em línguas como que de fogo. Não necessariamente eram de fogo, veja a expressão como que. Então era uma metáfora do escritor Lucas tentando descrever a grandeza, o poder daquilo que estava ocorrendo. Nós sabemos que essas línguas de fogo cumprem aquela palavra de João Batista, lá no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo 3 e o versículo 11, quando ele diz: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo não é esse batismo do movimento pentecostal, da glória, de pessoas que ficam se movimentando até de tão cheias. Esse Espírito com fogo, esse batismo com fogo é o batismo da purificação, pois o fogo representa um agente purificador na Bíblia Sagrada, um agente de juízo, de julgamento. Então, é um sinal também, obviamente, da atuação divina. E falar em outras línguas também é importante, pois é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. É importante chamar a atenção para alguns pontos. Toda pessoa que aceita Cristo como seu Salvador, ela já possui o Espírito Santo na sua vida, como nos mostra o terceiro ponto da lição. Todo crente convertido, todo novo crente, toda vez que o homem vive a salvação, a regeneração, ele já possui o Espírito Santo na sua vida. Pois a obra da regeneração, quem opera na vida do homem, do crente, é o Espírito Santo de Deus. Agora, a regeneração é diferente do revestimento. Você está vendo aí em destaque no rodapé. É importante chamar a atenção que a obra de regeneração, ela ocorre em todo salvo, em todo cristão. A obra de revestimento é um plus, é uma adição. Já está falando, é algo que se reveste, não é o que veste. O que veste está por baixo, é o básico. E o que reveste é um plus, é o que está por cima. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 6, 19, diz que nós somos templo e morada, somos a habitação do Espírito Santo. E aí ele se refere à obra da regeneração. Agora, é importante chamar a atenção que o salvo pode também receber uma porção maior e nova do Espírito Santo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, cremos que é um revestimento de poder. Nós vemos que o Senhor Jesus prometia esse derramamento. Ele dizia que o Espírito Santo ia lembrar os discípulos do que eles deveriam falar. Essa é uma das funções do Espírito Santo na vida do cristão. Ele faz a gente se lembrar das palavras de Jesus, nos guia em toda a verdade, nos santifica, opera tanto o querer como efetuar, interpreta as nossas orações, intercedendo por nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis, né? Então, são muitas as ações do Espírito Santo. Há algumas religiões que não creem no Espírito Santo de Deus, outras dizem que ele é apenas uma força, uma energia positiva. Nós cremos que ele é uma pessoa, ele se alegra, ele se entristece, ele fala, ele tem todas as ações personificadas. E isso não é alegoria, mas é obviamente literal. Então é importante chamar a atenção que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo ainda, ela não deve se sentir menosprezada espiritualmente no sentido de que eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida. Sim, ela possui o Espírito Santo. O que ela não possui ainda é
o revestimento de poder. Nós colocamos aí para vocês também alguns versículos relacionados ao batismo com o Espírito Santo. Teologicamente, há uma discussão se deve ser batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Essas conjunções, essas preposições na nossa língua muitas vezes se referem a coisas diferentes, mas no original grego a ideia é a mesma. Batismo com Espírito Santo ou no Espírito Santo é a mesma coisa, assim como batismo com água e batismo em água, né? As preposições não mudam o significado, certo? Em relação, obviamente, à partícula grega en, que é utilizada nessa tradução. O que a palavra de Deus ensina sobre o batismo com o Espírito Santo, ele é para todos aqueles que professam a fé em Cristo, então não tem como ser batizado sem antes ser crente, né? Batizado com o Espírito Santo. Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi encher as pessoas, foi batizar o seu povo no Espírito. Ele ordenou aos discípulos que não começassem a testemunhar antes que fossem batizados com o Espírito Santo e revestidos de poder, pois para essa missão de anunciar as verdades do Evangelho é importantíssimo que se esteja cheio do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo é uma obra distinta, é uma obra à parte da obra de regeneração que também é efetuada pela terceira pessoa da Trindade. E ser batizado com o Espírito Santo significa experimentar a plenitude e a totalidade do Espírito de Deus. Esse batismo teve início apenas após o Pentecostes e está aberto, está disponível para toda a igreja, todos os salvos ainda hoje, né? Então é importante chamar a atenção também que Lucas no Evangelho não vai utilizar essa expressão batismo com o Espírito Santo, pois isso só vai acontecer após a ascensão de Cristo e o derramamento de poder. O escritor Lucas vai utilizar algumas palavras sinônimas no seu Evangelho. Ele vai se referir a essa porção dada do Espírito Santo como revestimento, batismo, capacitação, enchimento e derramamento. Colocamos também aí no rodapé uma série de ocorrências sinônimas que nós vamos ver aí no livro de Atos dos Apóstolos, e capítulo 1, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 11, e também ser cheio como uma ação pontual e contínua. Quando a Bíblia fala em ser cheio, não é só receber aquela porção e estacionar por ali, mas é uma ação contínua que nós vamos buscando também a cada dia, como nós vemos no próprio livro de Atos, livro de Efésios, capítulo também 5, versículo 18, que é bem conhecido nosso: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos aí é um imperativo e também é uma ação gerúndia, uma ação contínua. E esses versículos, caro professor, pode ficar para ser utilizado na aula como citação ou como uma possível pesquisa para os alunos em casa. Então, é importantíssimo deixar muito claro que o batismo no Espírito Santo é atual, é para todo crente salvo em Cristo, e que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo ainda, ela já possui o Espírito na sua vida. Ela apenas ainda não é revestida de poder. E que o batismo com o Espírito Santo não é só para a gente ficar dentro da igreja, chorando, falando línguas, se abraçando e profetizando um para os outros. O batismo com o Espírito Santo, antes de tudo, é para que nós vivamos uma vida de santidade, anunciando as verdades eternas do reino dos céus. Então, eu creio que se você utilizar o tempo da aula para trazer todo esse conteúdo, será muito proveitoso e muito útil. É importante também chamar a atenção que não foi o falar em línguas estranhas que converteu as pessoas na pregação da igreja primitiva. Não adianta só ficar falando em línguas porque ninguém entendia. Aquilo era uma evidência, era uma prova, era um sinal de que os discípulos estavam revestidos, porque ninguém vê o Espírito Santo. Não se fica na testa, não se fica num crachá, não é um objeto que alguém diz: olha, agora eu tenho. Então Deus tinha que dar uma prova, um sinal, para que eles estivessem conscientes de que agora estavam cheios. Falaram em línguas que nunca tinham falado, viram aquele vento, sentiram aquele vento, perceberam aquele ambiente cheio de vento e de fogo, e o nome do Senhor, obviamente, ali foi glorificado. Então é importante chamar a atenção que depois desse enchimento, começaram então a pregar a palavra de Deus, e nós temos ali no capítulo 2 que uma das primeiras pregações do apóstolo Pedro se converteram quase 3.000 almas. Então, que o Senhor nos ajude a sermos cheios e a continuar buscando esse enchimento e essa plenitude do Espírito Santo. O texto áureo da lição está no capítulo 2 do livro de Atos e o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Retirado, então, da leitura bíblica, que está no capítulo 2, versículos 1 ao 13. Leia, se aprofunde e traga o melhor conteúdo cheio da unção de Deus durante a sua aula. Indicamos também o uso deste livro da série Cultura Bíblica, da Edições Vida Nova, um comentário, uma introdução, obviamente, histórica, e o comentário, versículo por versículo, do livro de Atos, escrito pelo Howard Marshall. É um livro muito bom, eu indico para todos vocês, assim como há, obviamente, muitos outros livros, muitos outros comentários acerca de Atos dos Apóstolos. Esse é apenas um deles. É importantíssimo que ao longo desse trimestre o professor faça uso de algumas dessas ferramentas para aprofundar aquilo que ele esboçará no domingo pela manhã. Muito obrigado, irmãos, pela sua participação. E para finalizar mais esta lição, trazemos uma breve poesia de Atenágoras I, que foi patriarca de Constantinopla, a Igreja Ortodoxa, até 1970, mais ou menos. Ele diz que, sem o Espírito Santo, Deus fica distante da gente, Cristo perdido na história, o Evangelho é letra morta, a Igreja, agremiação religiosa, a autoridade, poder que se evita, a pregação, propaganda de igreja, a oração, tarefa a cumprir, a liturgia, um ritual do passado, e a moral, sinônimo de repressão. Por outro lado, com o Espírito Santo na vida, Deus entra na vida do mundo, Cristo se faz um de nós, o Evangelho é estilo de vida, a Igreja, gente unida com a Trindade, a autoridade, apoio e serviço, a pregação, anúncio de boas novas, a oração, experiência de contato com Deus, a liturgia, memorial que aponta para o futuro, a moral, ação que liberta. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da sua plenitude, é uma vida que vivencia e experimenta a totalidade do que há de divino em nosso meio. Foi por isso que Jesus disse que iria, mas rogaria ao Pai para enviar o Consolador. Não estamos só, mas vivemos e vivemos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor a todos e uma excelente aula.